ano de 1967. Eu era promotor em Araçatuba. O que acontece? Notamos uma grave crise no Ministério Público. Eu, meu colega de comarca, o Cândido Dinamarco, mas hoje conheceu o professor Dinamarco, meu amigo, o Dr. Visconti, estava sempre com a gente, Paulo Norberto, o governador Sodré assumiu o cargo e não nomeava o procurador-geral. A lista tríplice lá, e ele não nomeava. Fazia parte da lista tríplice um grande líder do Ministério Público, Dr. Mário Moura Albuquerque. E Dr. Mário Moura já tinha sido procurador-geral no tempo do Jânio Quadros, governo Jânio Quadros, e queria ser de novo. Era um grande nome para aquele momento. Por quê? Estávamos numa transição. O Brasil já tinha uma Constituição Federal nova e vinha uma estadual. Bem, é preciso lembrar que não existia esse Ministério Público Federal que está aí. Eu estou falando de outros tempos, né? De quase 50 anos atrás. Então, nós achávamos que na mão do procurador-geral interino, o doutor Ronel Carneiro, boa pessoa, mas sem essa projeção, nem de liderança, nem intelectual, a coisa não estava bem. O Ministério Público estava parado e o que iria acontecer com ele, sendo certo que o regime já era um regime militar, né? E tinha se constitucionalizado, mas não havia muitas ilusões sobre isso. Os sintomas não eram bons. Um pouco antes dessa época, foi nos tirada a atribuição da ação penal nos crimes culposos. É uma lei do tempo do Castelo Branco. Quer dizer, o delegado instaurava o procedimento, o processo por portaria, presidia a portaria, mandava para o juiz julgar, ou o próprio juiz por portaria. E o Ministério Público nisso. Tudo isso nos trazia aflitos. E a gente conversava muito sobre isso. A vida da gente estava ali, né? No Ministério Público. Meio de vida também, né? Profissionalmente interessando. Aí chegamos à conclusão que precisava fazer uma mobilização. E das conversas surgiu a ideia de um grupo de estudos que discutisse os temas institucionais e um pouco provocasse a segunda instância. Havia um subentendido, ou não tão subentendido assim, uma provocação para a cúpula, em cima da cúpula. Ao que se propalava, o secretário da Justiça dele, doutor Anésio de Paulo e Silva, preferia para procurador-geral o doutor Rui Junqueira de Freitas Camargo, seria o candidato dele. Foi formada a lista tríplice, entrou o doutor Mário Moura Albuquerque novamente nessa lista tríplice. E começou uma disputa grande para ver qual seria nomeado, e nesse meio tempo teve um ataque cardíaco e morreu o doutor Mário Moura. Antes da nomeação. E daí precisaram compor uma nova lista, na qual entrou o doutor Vigílio Lopes da Silva, e afinal, lá em junho apenas, que entrou, no final de maio, em junho, que o doutor Rui Junqueira de Freitas Camargo assumiu a Procuradoria-Geral. Eu me lembro que, nessa época, eu era titular da comarca de Birigui. E em Araçatuba estavam o Paulo Salvador Frontini e o Cândido Dinamarco. Quando eu cheguei a Araçatuba, fui visitá-los, o Frontini, tristonho, falou: Paulo, o Mário Moura faleceu. O Diário Oficial chegava no dia seguinte. As comunicações precárias, como já disse. Falou: olha, já foi o enterro, foi tudo. Bom, aí conversa vai, conversa vem. Entramos em contato com os colegas de Bauru e demais colegas, principalmente da região da Noroeste. E fixou-se, então,
a missa de 30º dia do falecimento do Mário Moura, que era um líder do MP, lutou muito pela instituição. Grandes conquistas. A instituição foi beneficiada, deveu-se muito à luta do Mário Moura. Aí fomos, né, me lembro num voquinho do Cândido, o Frontini, eu e o Lapa. Fomos para Bauru. Houve a missa, vários colegas presentes. Depois, por sugestão do Visconde, tiramos uma foto de frente ao fórum, na escadaria do fórum. Depois da missa, nós ali, consternados com a morte do grande cacique do Ministério Público, que era o Mário Moura, nós fizemos um almoço de confraternização. Nesse almoço, um dos nossos colegas da região, Júlio César Ribas, que era um grande líder, o Ribas propôs: e por que nós não nos reunimos periodicamente estudando temas de interesse do Ministério Público? O grupo de estudos deveria debater questões jurídicas, evidentemente, que tivessem como objetivo trazer um entendimento não digo unânime, porém que fosse o mais correto das normas jurídicas que se sucediam. Havia muitos problemas pela rapidez com que eram alteradas as normas, e isso dificultava demais a vida do promotor. E o promotor, isolado, ficava perplexo, não sabia como, que orientação adotar. Então, o grupo de estudos teria essa finalidade: debater as questões jurídicas e indicar um rumo que servisse para todos os promotores no exercício da função. A gente também sentia muita falta de uma oportunidade de discutir os assuntos que interessavam a instituição. Não só temas institucionais, exclusivamente, mas, enfim, conversar sobre legislação nova, enfim, sair um pouco daquela praxe das reuniões onde compareciam procuradores, geralmente os do Conselho Superior, candidatos do Conselho ou já conselheiros, porque essas reuniões eram muito pobres. Muito pouco se falava de assuntos institucionais. Eu posso dizer que os grupos de estudo, em seu início aqui no estado de São Paulo, do qual surgiu o Ministério Público, que eu entendo mais importante do mundo, que é o brasileiro, que é o de São Paulo, por intermédio de algumas cabeças que sacrificaram o seu fim de semana para a formação de novas ideias. E assim formou-se o Grupo de Estudos Mário Moura Albuquerque, GEMA, em homenagem ao Dr. Mário Moura, que havia morrido. E era realmente um homem apaixonado pelo Ministério Público. Então vamos fazer a primeira reunião daqui a um mês, aqui em Bauru. E foram designados o Frontini e o Cândido para proferirem a primeira palestra. Anfitriões, o Damásio e o Machadinho, Luiz Gonzaga Machado. E era escolhida uma sede de comarca e também escolhido um expositor, ou alguns expositores.
Aí surgiu a primeira reunião, que, se não me engano, foi em Bauru. E o Dinamarco foi um dos expositores. Não me lembro o tema dele. Eu também falei sobre acidentes do trabalho, que era um assunto de que a gente cuidava. O atendimento aos acidentados era atribuição do promotor e se processava na justiça comum. Pois bem. Era uma nova lei sobre acidente do trabalho que tinha surgido, se eu não me engano, um decreto-lei. Nós dividimos a matéria, o Paulo falou sobre a parte de direito substancial, e eu, que já naquele tempo tinha as minhas veleidades de processualista, falei sobre os aspectos processuais da lei. Essa lei não vingou, não chegou a ser aplicada, foi revogada logo depois, mas foi o motivo do encontro. Depois disso vieram outras reuniões. E nós estabelecemos uma regra básica. Como o próprio movimento nasceu num clima de intensa política interna do Ministério Público, nós estabelecemos uma regra. Nos nossos encontros, não convidaremos procurador da Justiça nenhum para evitar a contaminação política do nosso grupo, que era espontâneo. Aí se resolveu fazer a segunda em Araçatuba, sobre também uma lei nova de abuso de autoridade. Também tinha surgido naqueles tempos. Falaram o Damásio, evangelista de Jesus, que era promotor de Bauru na ocasião, com o Luiz Gonzaga Machado, que também era promotor de Bauru. Foi uma grande ideia, porque eu me lembro que surgiu, quando surgia a lei, que nós tínhamos dúvida de como interpretar, nós fazíamos uma reunião, alguém estudava a lei e discutia aquilo. Em Araçatuba, eu estive lá falando sobre a lei de abuso de autoridade. Era uma lei de 65, que ninguém entendia bem o que queria. Era a lei número 4.898, de 65. Eu fui e falei sobre essa lei. Era uma lei tão mal feita que, em determinado momento, um promotor nosso, que cuida também de grupos de estudo, ele, na hora do pinga-fogo, que nós chamávamos, as perguntas e respostas, levantou-se esse colega e perguntou, e observou: "Ô Damásio, mas você disse que essa lei não se aplica nesse caso, naquele. Eu estou chegando à conclusão que essa lei não vai se aplicar a nada." Né? E quase que era, de tão mal feita que era. A terceira reunião ficou para Lins, lá onde estava o Júlio César Ribas, que era já quem começava a coordenar informalmente os grupos. Ele que fez passar o critério de que quem tinha mais frequência ou sediava ou falava. Assim que se fazia a escolha ou da sede ou do expositor. E em Lins falou Marcelo Fortes Barbosa sobre sonegação fiscal. Também estavam mexendo na legislação naquela época. E ele fez uma palestra também brilhante. E não era bem palestra, que era realmente como eram todos colegas, todos da mesma região, aquilo era muito informal, não havia não era, por exemplo, uma conferência. Falava e era aparteado todo o tempo, era, enfim, uma conversa. Esse bloco foi se aglutinando. Reuníamos aos sábados, cada um ia por conta própria, fazíamos lá o nosso encontro e depois a gente fazia um almoço, cada um pagava o seu. Era assim. Foi indo assim até que houve uma reunião em Marília, a convite do promotor de Marília, Marcelo Fortes Barbosa, o Marcelão. E aí o Marcelão comunicou que havia convidado para ser expositor o Dr. João Severino Oliveira Pérez. Uma pessoa muito boa, mas procurador de justiça. Grande liderança na carreira. Boicotamos. Não fomos. Não fomos, não foi ninguém. Aí veio o batismo de fogo dos grupos de estudo. Porque logo surgiu a ideia de que os grupos precisariam ter autonomia. Não podiam ter nenhuma ligação com as correntes políticas da instituição. Precisava estar acima disso.
Claro que os promotores que quisessem ter teriam atividade política, mas no grupo de estudo a autonomia era muito importante. Como tinha havido aquele problema todo na sucessão do procurador-geral, o procurador-geral, Dr. Rui Junqueira de Freitas Camargo, não compôs uma chapa para o Conselho, nem teve interferência, de modo que a única chapa formada era hostil a ele. Aquela nossa disposição a evitar política, a influência da política interna do Ministério Público, disputa de cargos no Conselho, influência disso no nosso grupo, nós queríamos evitar a todo custo. Então, estabelecemos, como eu disse, uma regra de que não convidaríamos procuradores e muito menos procuradores envolvidos. Foi aí que vem o motivo da pergunta do Visconde. Um dos nossos colegas, nós íamos fazer uma reunião em Marília, e um dos nossos colegas convidou um dos procuradores mais envolvidos em política na época, que era o João Severino de Oliveira Pérez. O Frontini e eu ficamos preocupadíssimos com isso, vai deturpar o grupo no começo. Bom, aí, dias antes da data da palestra ser proferida em Marília pelo Visconde, chegaram os convites. Aí o Frontini e o Cândido me chamaram. Eu fui para Araçatuba. Ele falou, olha, você viu o convite? Eu falei, eu vi. O Marcelo Fortes Barbosa convidou também um procurador para fazer uma palestra. Seria às 10 horas e a do Visconde às 11. Aí houve a consulta com os demais colegas. Então, nós tomamos uma iniciativa radical. Nós mandamos uma carta circular a todos os integrantes do grupo, simplesmente cancelando a reunião naquele dia. Aquele foi um trabalho, imagine isso em 1967, 68, não tinha fax, não tinha nada, tivemos que fazer cópia no mimeógrafo, aquela coisa porca que sujava a mão da gente, e conseguimos fazer a circular e a reunião não houve, o que rendeu uma inimizade perene para o Paulo e para mim. Mas nós nos orgulhamos de ter aplicado assim um remédio enérgico no começo, porque se não fosse isso, os grupos de estudo não teriam sobrevivido como sobreviveram até hoje. Aí eu ofereci a minha comarca, Birigui. Então, a reunião foi feita na mesma data que tinha sido designada para Marília, foi feita em Birigui. O Visconde foi lá, falou, como sempre, muito bem, né, sobre a ação popular. Eu consegui que as duas emissoras de Birigui transmitissem a palestra, né, para, enfim, a divulgação do MP, né. Convidei vários membros ali da família forense, e realmente estiveram presentes, e proferiu-se. Posteriormente, houve explicações ao procurador que fora indevidamente, né, convidado pelo colega anfitrião. Não tinha nada que convidar, mas só que isso firmou, né, o que tinha sido estabelecido de início. A personalidade marcante do colega Ribas, ele sempre demonstrou uma dedicação ao Ministério Público fora do comum. E era não chego a dizer fanático, mas ele, quando se incumbia de uma determinada tarefa, levava até o final com toda a dedicação possível. O Dr. Ribas era promotor em Lins. Duríssimo na promotoria. Ficou famoso porque descobriu, entre aspas, um cemitério de fetos abortados. Havia um médico que fazia abortos. Isso teve enorme repercussão. Toda a região, estava ali ao lado, Penápolis são 50 quilômetros adiante, em rumo do Mato Grosso, né? E hoje Mato Grosso do Sul. Então, o Ribas tinha muita presença, mas era um homem linha dura, exercia a promotoria
com o máximo rigor. É uma forma de exercer a promotoria muito desgastante, pessoalmente muito desgastante. Há maneiras mais suaves, digamos assim, de ser promotor sem bater tanto. E eu me lembro, quando eu tomei posse, não havia curso, só houve uma reunião. E o mesmo Mário Moura, falando para os 14 empossados, estou me referindo a janeiro de 1961, o doutor Mário Moura tirou a caneta, eu estou sem caneta, não, está aquela. Tirou a caneta do bolso. Vocês estão vendo isso? Era uma caneta mais bonita, né? Eu sou muito despretensioso com canetas. Mas esta aqui é uma caneta. Esta é a arma do promotor. E esta arma machuca muito. Conforme o caso, contém até 100 antes de usar. Então, essas coisas estavam... O Ribas era linha dura, linha dura. Foi sempre. Veio para São Paulo para uma promotoria criminal, também radical. Autêntico, muito merecedor de muito respeito. Faleceu prematuramente, né? E também havia algo que acabou há uns 20 anos. Como o procurador-geral dependia da confiança do governador, havia interferência frequente do governador em processos nos quais ele tinha interesse. E acabava o promotor também, com alguma frequência, sendo afastado do processo. E houve um rumor de que o promotor lá em Lins, o doutor Júlio César Ribas, que ele seria afastado da condução de uns inquéritos que envolviam um médico acusado de aborto, doutor Taquita. Aí nós fizemos uma reunião lá em Lins, eu, Dinamarco, Paulo Frontini, os de Getulina, não me lembro se o Luiz Regis Galvão já estava lá, mas fomos todos à casa do Ribas fazer uma visita para ele de solidariedade, e ele notou que aquilo repercutiu muito. Ele acabou não sendo afastado, mas, enfim, havia uma posição crítica em relação àquela situação que vinha vindo no Ministério Público. E aí começou. Então foi reunião em Birigui, depois todos os colegas foram prestigiados, fizemos em Guararapes, fizemos em Cafelândia, em Guararapes o titular era o Nelson Lapa, em Cafelândia o Tomás Chintati, depois fizemos também até em Andradina, que era o Luiz Dória Furquim, em Mirandópolis, o Iraí Batista de Abreu. E, de certa feita, como todas essas palestras, reuniões do grupo de estudo, a elas compareciam dois colegas de comarcas bem distantes, fora da região do Noroeste. O Álvaro Pinto de Arruda, titular de Nova Granada, e o Renato Guimarães Júnior, titular de Lençóis Paulista. Aí, de certa feita, resolvemos homenagear, prestigiar o Álvaro. E, então, marcou-se uma data, fizemos uma reunião, nós nos deslocamos até Nova Granada, que é muito longe, já fora da região da Alta Paulista, né, perto de Rio Preto. E fomos a Nova Granada. O Fernando Gonçalves Ferreira, que era o titular de Bilac, e eu falamos sobre Previdência Social. E vários colegas da região participaram, né, dessa palestra e tomaram conhecimento do que era grupo de estudo. Bom, aí houve outras, houve uma reunião também em Lençóis Paulista, à qual eu não compareci, por isso eu não posso entrar em detalhes. Em Lençóis Paulista também para prestigiar o Renato Guimarães Júnior. Por volta de abril de 1968, Paulo Norberto Arruda de Paula, promotor de Birigui, foi promovido para Rio Preto. Chegou lá e logo tratou de instituir um outro grupo de estudo na região, que teve o nome de Queiroz Filho.
também foi um outro grande líder da instituição. E a primeira palestra foi em Rio Preto. Quem falou foi o então promotor de Fernandópolis, depois presidente da associação, procurador-geral, secretário da Casa Civil, conselheiro do Tribunal de Contas, até outro dia presidente do Tribunal de Contas, Cláudio Ferraz de Alvarenga, uma das maiores lideranças do Ministério Público de São Paulo. E ele fez uma palestra que teve grande repercussão sobre disposição de bens incapazes. Eu não estava presente, mas eu ouvi dizer que foi uma palestra excelente. Aí depois começou a haver a proliferação. O terceiro foi logo depois, por influência do Visconde, que estava em Sorocaba já, mas tinha o Adilson Rodrigues, titular de Porto Feliz, se não me engano. Eles fundaram lá o Luiz Gonzaga Machado. Luiz Gonzaga Machado em homenagem ao Machadinho, o nosso colega que tinha falecido, titular de Bauru. Os grupos de estudo prosseguiram. Participei de alguns grupos de estudo ainda, em reuniões, quando morava na capital, já promotor da capital. E depois eles foram se desenvolvendo, pelo que eu lembro, um certo momento foram encampados pela associação. A nossa Associação Paulista do Ministério Público. Ela passou a providenciar uma série de facilidades e o almoço, que é importante, né? Sempre é bom sempre dizer que também no Ministério Público, também, não só, também, o pessoal gosta de uma boca livre, né? Então, o desenvolvimento seguiu aí. Tempos depois eu me tornei procurador-geral e os grupos funcionaram normalmente, sempre com o apoio da associação. Ainda me lembro, no tempo que o Dr. Cláudio Alvarenga foi presidente da associação, lá por 1980, com ele fomos a um grupo de estudos em Bauru. E era terrível, porque os postos de gasolina fechavam aos sábados, né? Então nós tínhamos gasolina para ir e não tínhamos para voltar, no Fusquinha do Dr. Cláudio. Mas conseguimos abastecer e voltamos. São coisas assim. Hoje eu vejo com orgulho que aquela ideia inicial do GEMA, ideia do Ribas, repito, que essa ideia germinou muita coisa, foi o germe de muita coisa. Tantos grupos de estudo vieram, tantos grupos de estudo existem no âmbito da nossa associação. Até uma coordenadoria foi criada, enfim, a coisa se institucionalizou e parou de ser algo emocional do momento da tristeza da morte do Dr. Mário Moura Albuquerque e passou a ser algo inerente mesmo à instituição do Ministério Público de São Paulo, e eu me orgulho muito disso. Tem um fato interessante. E nós resolvemos assim, vem cá, nós estamos estudando, nos reunindo, vamos fazer uma reunião anual, né? A gente era para cidade grande, viu? Uma reunião anual, sem estrutura, sem experiência, sem nada. Marcamos em São Pedro, essa primeira reunião. Viu? Fomos lá. No hotel cujo nome é indígena, não estou lembrando esse nome. E fomos para lá. Agora, na reunião no domingo, fomos no sábado e estabelecemos que no sábado, por volta das 17 horas, era a reunião dos comandantes ali, né? Dos líderes do grupo. Reuníamos, tal. Aí, na sexta-feira, às 17 horas. No sábado, pela manhã, então seriam discutido o quê? Mas nessa primeira reunião não havia tese, não havia nada. Eu não me lembro o que o representante do Mário Moura falou, mas eu me lembro que eu fiz um relatório das reuniões do Queiroz Filho. No dia tal, reunião, papapá, fiz um relatório, não havia outro tema, né? O Henrique Serralha de Ribeirão Preto, falou, representando lá o grupo de Ribeirão,
O Serralha comentou comigo: Paulo, eu não trouxe nada escrito aí, quais foram as reuniões, mas eu vou falar. E ele falava muito bem, né? Eu me lembro, até foi uma oração que ele fez, gostosa, o pessoal riu, mas, enfim, falou com muita pureza e muito romantismo. Esteve presente a essa reunião o então procurador-geral, o Gilberto Quintanilha Ribeiro. E houve essa coisa. Daí, então, cresceu mais, aí que surgiu, né? O pensamento, gente, vamos apresentar um trabalho, uma tese. Cada grupo apresenta uma tese. Aí, então, daí começou já no segundo, no terceiro seminário, foram apresentadas, cada grupo apresentava uma tese, né? E aí cresceu, hoje tem aí dezenas de grupos de estudo. Isso leva a pensar no quê? Que os grupos de estudo não estão mortos e nem com a sua atividade amenizada. É hora ainda de agir. O resultado, do ponto de vista exclusivamente jurídico, é evidente, né? Porque nada melhor do que conviver com os colegas de trabalho para resolução de uma infinidade de problemas que a pessoa traz no seu íntimo e não sabe como solucionar. Então, essa convivência já é um lucro, já é uma forma de revelar que não se tratou de um mero passatempo ou simples convivência social entre os promotores, mas sim com resultados práticos apreciáveis, não é? E também o próprio fato de nós termos certos líderes e estarmos convivendo com eles nessas reuniões nos traz aquele entusiasmo, aquela vontade de imitá-lo. Então, isso significa aperfeiçoamento profissional. E também aí eu vejo uma utilidade inegável para os grupos de estudo. Então, estamos ainda nos primeiros passos do Ministério Público. Nós pensamos que estamos muito adiantados, mas não estamos. Então, quem está entendendo que o MP ele possui uma entidade que não é necessária, os grupos de estudos, está redondamente enganado. E sem grupos de estudos, o Ministério Público vai perder grandes ideias novas, porque as grandes ideias que surgiram aqui no Ministério Público apareceram a partir dos grupos de estudo. A ideia de estudos no Ministério Público pegou estudos institucionais, acompanhar projetos de lei, apresentar projetos de lei, tudo isso foi se tornando sensibilizando a classe, né? A própria segunda instância se revigorou, né? E eu acho que o ápice disso foi a criação da Escola Superior do Ministério Público, que essa deve ter ocorrido lá por 1998, 97, não sei, por aí, já bem depois que eu tinha aposentado. E é um instrumento maravilhoso. A escola hoje, inclusive, abre suas portas para outras entidades. Eu recebi outro dia um convite para participar de um seminário de filosofia. Eu acabei não podendo ir. E tive que avisar que não ia, porque havia tantos candidatos que havia um apelo. Se alguém não puder ir, avise que aproveitaremos outro. Então, a história do Ministério Público é uma história maravilhosa, porque mexeu com os brios da instituição num momento politicamente difícil. É a importância de todo o movimento cultural. Nós tínhamos problemas naquele tempo, muito diferentes do Ministério Público de hoje. Até numa autocrítica mesmo.
Hoje eu começo a achar que o Ministério, que nós, promotores de justiça daquele tempo, nós éramos burocratas. Nós recebíamos os processos, os inquéritos policiais, devolvíamos e acabávamos nos despregando deles sem saber o que aconteceu, principalmente quando mudávamos de comarca, tudo muito demorado. Hoje eu vejo os promotores atuando na linha de frente, na realidade da vida, com iniciativas de caráter, de interesse público, de interesse difuso, consumidores, ambiente, moralidade administrativa, probidade administrativa. Então, o Ministério Público de hoje tem outro viés diferente do nosso viés. Nós éramos promotores do processo em cima da mesa. Os promotores hoje estão na rua. Isso eu muitas vezes critico certos exageros, mas a ideia fundamental é extremamente salutar. Os abusos que eu, como advogado, às vezes critico, não maculam nem um pouco a pureza desse movimento de integração social do Ministério Público. Enfim, um dia aquilo foi germinando e um dia surgiu o grupo. Eu creio que não surgisse naquele momento, num outro. E serviu como catalisador aquele ato lá de homenagem, aquele ato religioso de homenagem ao Mário Moura Albuquerque. Foi assim que a nossa história começou.